Bom dia a todos. Reiniciamos nossas reflexões sobre a ortodoxia de Chesterton. E nós interrompemos mais ou menos aí pela página 217, comparando cristianismo e outras religiões. Para dizer, afinal de contas, ninguém teria justificativa para dizer uma barbaridade como as religiões são iguais. Ou para dizer por um acaso que o budismo, de alguma maneira, induz a reflexão semelhante à do cristianismo. Bom, são religiões diferentes, mas não são só no método. São essencialmente diferentes. Então ele compara, por exemplo, basta olhar a arte budista e a arte cristã. Na arte cristã, os santos são sempre representados como pessoas de olhos muito abertos. E na arte budista, as figuras de Buda e de outros com olhos fechados. E ele diz, de fato, no budismo olhar é para dentro, como se procurasse Deus dentro. No cristianismo, de olhar arregalado dos santos, Deus é buscado fora. Deus é outro, é diferente de nós. Não é uma projeção do ser humano, como no fim do século XIX e início do século XX, poderia ser dito dentro daqueles erros que os papas denunciaram com o título de modernismo. Nada disto. A fé cristã é uma fé voltada para a busca do outro. Busca do outro em todos os sentidos. Eu descubro até a mim mesmo, encontrando-me com o próximo. E eu até procuro a vivência da minha fé e a busca de Deus através do próximo. Já que eu não posso conhecer a Deus que eu não vejo, se eu não tiver o encontro com o próximo que eu vejo, como a Escritura nos diz. Assim, estes pensamentos que nos chamam a admiração cristã, que se volta para fora, para uma divindade distinta do adorador. Isto é uma definição importantíssima para nós, que o Chesterton intui. Ele não era teólogo, ele era um jornalista, mas um homem de uma reflexão muito profunda. A vigilância externa, que sempre foi a marca do cristianismo, expressou-se tanto na típica ortodoxia ocidental, quanto na típica política do Ocidente. Ambas dependem da ideia de uma divindade transcendente, diferente de nós mesmos. Uma divindade que desaparece. Difícil entender o termo desaparece. Mas seria mais fácil dizer assim, de um Deus escondido. Deus nunca é visível. Na fé cristã, Deus nunca é visível. Deus é sentido pela fé. Eu encontro pela fé. Mas nunca vou poder dizer eu vi. Realmente, eu não vi. Eu creio. Eu creio naquele que é outro, fora de mim. Eu não estou me projetando nele. E eu necessito de um caminho que se chama revelação para chegar até Deus. É importantíssimo que eu entenda isto, para poder viver o mistério da fé. É fé em Deus que desaparece. Se queremos reformas, devemos aderir
a ortodoxia. Agora vai continuando dentro desse tópico que é o romance da ortodoxia. Ora, porque ele diz, se queremos reformas, temos que aderir à ortodoxia. Esse pensamento é interessantíssimo em todos os sentidos, até politicamente. Ora, na política, se alguém deseja manter tudo aquilo que já está acontecendo, ele não vai querer reforma. Ele vai buscar métodos e inspirações naquilo que não muda. E se não muda, ele não reforma. Eu tenho que, de uma certa maneira, ter sede para poder reformar. Se eu não tiver esta sede, eu não reformo nada. Então, olhem, por exemplo, pensamentos assim, na vida da igreja. Se nós nos apegássemos a coisas externas da fé, devoções, ficaríamos fixos no tempo. Mas se eu busco a verdadeira doutrina, a doutrina que, pouco a pouco, a igreja vai anunciando, e não anuncia porque ela simplesmente quer, no sentido de capricho de alguns, mas porque discute, porque questiona. Então, buscando uma fé que seja firme, ortodoxa, sempre vai estar reformando, entendendo aquilo que Chesterton já citou, de um pensamento oriental antigo: ninguém bebe água do mesmo rio duas vezes. A igreja vai ser sempre assim. Nunca vamos ter a mesma igreja duas vezes, mas sempre vai ser a mesma igreja. É aquilo que o Chesterton vai dizer, realmente é parte do paradoxo da fé. É uma aparente contradição. A mesma fé, mas a reforma de tudo, para que o pensamento seja atual. A ortodoxia move a reforma, para que não continue e não entre na decadência. E, senão, a decadência é certa, mas na política também. Vamos voltar, por exemplo, à ditadura militar? Entraríamos em decadência, ela não cabe mais no século XXI. Sem discutir aquilo que é o conceito de ditadura militar, porque não cabe aqui, mas voltar atrás, não. Nós devemos progredir. Então, reformadores que de fato não são reformadores, são pessoas que acabam promovendo uma decadência na atualidade política. Não. Ortodoxia para que haja progresso. A religião ocidental sempre sentiu profundamente a ideia de que não é bom que o homem esteja só. E de onde parte este não é bom que o homem esteja só? Embora isto seja tratado lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Deus vai ser apresentado como sociedade. Ele não está só. É Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus é comunidade. Realmente, a fé cristã não é uma fé
de quem se conforma em voltar-se para dentro. Ele vai ter que se voltar para fora de qualquer maneira. Esta é a moção da ortodoxia. Para o cristão, a existência é uma história que pode acabar de qualquer maneira. No romance emocionante, o herói não é devorado pelos canibais, mas é essencial para a existência da emoção que ele possa ser devorado por eles. Pois se não houver essa possibilidade, vamos dizer, isto não é interessante, não? Nós podemos fazer 2 minutos de pausa para que alguém pegue um ventilador na sala para ventilar o computador, porque senão vai começar o incêndio, certo? E só 1 minuto. Dá para ligar aqui, ó. Aqui. Nesta tomada. Está perto? O que vocês viram não é real. Pronto? Muito bem, voltemos ao Chesterton, porque já é suficiente. Voltando então, a existência é uma história que deve acabar de qualquer maneira. O herói deve, por assim dizer, deve ser um herói palatável, falando de canibalismo. Por quê? Nós devemos pelo menos aceitar a história. Assim, a moral cristã sempre disse ao homem, não que ele perderia a alma, mas que ele deveria cuidar para não perdê-la. Que ele pode salvar a alma, mas ele deve lutar para isto. A verdadeira filosofia se preocupa com o instante. O homem tomará esta ou aquela estrada. E logo chegamos no livre-arbítrio, que faz parte da caminhada da fé cristã. O homem escolhe. E se ele não escolhesse, seria fatalidade. Mas a fé cristã não propõe fatalidade. Propõe um caminho de escolha. A vida, segundo a fé, se parece muito com a história de um seriado de revista. Termina com a promessa, ou ameaça, de continuar no número seguinte. A morte é distintamente momento de emoção. A cristandade sobressaiu-se na narrativa romanesca exatamente porque insistiu no livre-arbítrio teológico. Quer dizer, não sabemos como vai ser, porque exatamente podemos escolher nesse instante para onde vamos e de que jeito queremos. Se você diz que vai curar um devasso como se cura um asmático, minha resposta fácil e óbvia é esta. Apresente às pessoas que querem ser asmáticas, uma vez que muitas querem ser devassas. Ser asmático não depende da nossa liberdade, mas ser devasso depende. Então, aí está a caminhada da fé, que a gente pode intuir muito com aquilo que ele está dizendo. E isto faz parte do bom humor de Chesterton. Mas ele pode ficar deitado inerte, se quiser curar-se de um pecado, e não acontece nada. Deitado inerte. Mas talvez fazendo repouso, ele até se cure da asma. A asma não depende da escolha. O pecado, sim. Se quiser se salvar de uma falcatrua, ele não pode ser paciente.
deve ser mesmo impaciente, não é? Porque não se dá o tratamento de asmático para falcatrua. A falcatrua deve exigir mudança de vida. Mas se a divindade de Cristo é verdadeira, ela é com certeza terrivelmente revolucionária. Cristianismo é a única religião no mundo a sentir que a onipotência tornava Deus incompleto. Ele pode. E se ele pode, ele não é completo. Porque ele pode. Se ele pode, não é. Não que ele esteja querendo dizer que Deus não seja completo em tudo, mas supõe uma incompletude neste sentido, naquilo que ele realiza no homem. Ele pode, mas ele não faz. Porque depende da nossa escolha. Entende? Se quiser, então, a única coragem digna desse nome deve necessariamente significar que a alma passa por um ponto de ruptura e não se parte. A escolha, não é? E aí, todos os testemunhos de conversão e de mudança. A escolha. Mas se isto serve para a fé teológica, daquele que crê em Deus, isso também serve para aquela fé natural. E quando se fala de fé natural, nós lembramos dois grandes exemplos. Um Gandhi, que acreditou numa causa, não deixa de ser uma fé, e uma fé natural. De alguma maneira, ele teve que romper com alguma coisa. Por quê? Porque ele escolheu aquele caminho de não violência, mas de enfrentamento. Certo? Ou de Madame Curie, da química e da descoberta do rádio. Ninguém sabia do rádio, mas ela intuiu a existência do rádio. Gastou 3 décadas da sua vida, gastou a saúde, o empenho, o sossego e tudo mais. Rompeu com tudo porque acreditou na causa. Sem isto, ninguém realiza nada nesta vida. A fé é essencial, muito mais ainda se ela é apresentada no sentido teológico. Cremos. E crer em Cristo é revolucionário, porque vai mudar radicalmente a vida. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não, mas o Senhor teu Deus pode tentar-se a si mesmo. E tem-se a impressão de que foi isso que aconteceu no Getsêmani. Quer dizer, Deus tentando Deus. Quer dizer, vai, entrega a vida. Mas você vai sofrer tremendamente. Mas ele vai. Quer dizer, é isto que aparentemente é um paradoxo. Mas, no entanto, a fé cristã nos apresenta profundamente. Não é? É sempre uma provocação, né, padre? É. O sol desapareceu do céu, não no momento da crucifixão, mas no momento do grito do alto da cruz. O grito que confessou que Deus foi abandonado por Deus. Meu Deus, por que me abandonaste? Mas ali é Deus que abandona Deus. O que Deus revela? Então, crer em Cristo não é altamente revolucionário, porque você vai ter que se abandonar, não é? A ortodoxia, cujo mérito principal é de ser a fonte natural de revoluções e de reformas. E isto desde o início do anúncio da fé cristã.
Homens que começam a combater a igreja em benefício da liberdade e da humanidade terminam jogando fora a liberdade e a humanidade. Contrapondo agora a ortodoxia àqueles que combatem a fé e não aceitam a ortodoxia. Não aceitam por quê? Porque querem dizer que vai contra a humanidade, a fé. Isso não é fácil, não é difícil de entender, porque escutamos a toda hora, certo? Você vive a sua fé, mas como é que vai viver os seus afetos para viver a fé? E vamos ter que romper com muitos afetos, por uma escolha. Eu escolhi, se escolhi também renunciei, não é? Então, quando a pessoa e esses teóricos querem combater exatamente a igreja em benefício da liberdade, é capaz de propor a falta da liberdade. E isto aconteceu tão facilmente nas políticas, não é? Combatendo a fé e tirando a liberdade do povo. Aí basta ver comunismo e fascismo e etc. Não admiramos, mas mal desculpamos o fanático que destroça esse amor pelo mundo, do mundo, ou melhor, que destroça este mundo por amor do outro. Mal desculpamos o fanático. Por quê? Porque no seu fanatismo acaba destruindo as coisas, dizendo que ama o outro. Certo? Mas ele vai, por quê? Porque ele crê exatamente nesta revolução. Não é apenas verdade que a fé é a mãe de todas as energias desse mundo, mas é também verdade que os inimigos da fé são os pais de toda a confusão deste mundo. E encerrando assim este tema, o romance da ortodoxia. Agora, finalmente, que é o encerramento deste livro, a autoridade e o aventureiro. A ortodoxia não é apenas a única salvaguarda segura da moralidade ou da ordem. É também o único guardião lógico da liberdade e da inovação e do avanço. Se quisermos derrubar o próspero opressor, não podemos fazer com uma nova doutrina da perfectibilidade humana. Nós podemos fazê-lo sim com a velha doutrina do pecado original, porque ele vai ter que reconhecer que ele é incompleto, que ele facilmente se volta para o mal. Por quê? Porque há uma queda na humanidade. Esta queda é o pecado original, certo? Quer dizer, Robinson Crusoe, para viver na ilha, teve que ter um naufrágio. É isto que ele compara com o pecado original. Houve um naufrágio. E para nós vivermos, nós vamos ter que reconhecer que houve um naufrágio, certo? E daí escolhemos não mais o afundamento no mar, mas as poucas coisas que restaram, que nós vamos recolhendo, é o que percebemos na nossa vida. Podemos fazê-lo com a teoria sobrenatural de que a mente precede a matéria. Quer dizer, há alguém que pensou no homem. Isto é anterior à matéria, certo? É o anúncio que ele faz da fé. A ideia de um equilíbrio, um equilíbrio generoso em oposição a uma autocracia. Deveremos ser instintivamente trinitários, porque é a comunidade de Deus, é o outro, certo? Crer na Trindade é crer no outro.
Quer dizer, em Deus mesmo que não é um só. Certo? É Deus que são Pai, Filho e Espírito Santo, porque não é possível viver só. É o amor. Se quisermos proteger os pobres, deveremos nos posicionar em favor de regras fixas, dogmas claros, sem esta ordem da sociedade. Os primeiros prejudicados vão ser exatamente os pobres. E os primeiros favorecidos, os que podem. E podendo, pouco interessa os outros, não é? Quer dizer, então, para que haja realmente progresso e um avanço, nós temos que voltar para a velha ortodoxia, não é? Um agnóstico razoável pode dizer: você descobriu uma filosofia prática na doutrina da queda. Muito bem. Você descobriu um aspecto democrático, hoje perigosamente esquecido, afirmado com sabedoria no pecado original. Tudo bem. Você descobriu uma verdade na doutrina do inferno. Parabéns. Você está convencido de que os adoradores de um Deus pessoal têm a visão voltada para fora e são progressistas. Parabéns também. Mas, mesmo supondo que essas doutrinas de fato incluam essas verdades, por que você não pode tomar as verdades e deixar as doutrinas? É o que pergunta um agnóstico, certo? Por que você simplesmente não toma o que é bom no cristianismo, o que você define como valioso, e que se pode compreender, e deixar todo o resto, todos os dogmas absolutos, que por sua natureza são incompreensíveis? Mas ele vai responder, porque realmente é na busca da fé que eu vou encontrar. Se me perguntarem no sentido puramente intelectual, porque acredito no cristianismo, só posso responder pela mesma razão que um agnóstico inteligente não acredita neles. O que eles propõem para não acreditar é o que eu proponho para acreditar. Acredito no cristianismo de modo totalmente racional, com base na evidência, num acúmulo de fatos pequenos, mas unânimes. Muitos fatos pequenos, mas que todos apontam para uma direção só. Por isso eu creio, diz ele. Olha, realmente, se nós tomarmos os pensamentos, e agora vamos olhar, e se estamos refletindo sobre a filosofia, não no aspecto piedoso, mas essa mulher foi chamada doutora. Morreu com 24 anos. Teresinha de Lisieux. Olhemos o pensamento dela. E ela vai dizer assim: nestas coisas pequenas é que eu encontro motivo para acreditar. É o mesmo pensamento do Chesterton, certo? Mas é o mesmo pensamento nosso. Nós não cremos numa evidência palpável, porque seria visível, e Deus vai continuar escondido. Mas eu acredito nesta porção de coisas pequenas, mas que me levam ao mesmo ponto. Se fossem propostas coisas tão diferentes e direções diferentes, eu não chegaria a lugar nenhum. Apontaria cada um para um lado, nada disso. Eu creio porque todos apontam para a mesma direção, não é? Tomemos alguns casos. Muitos homens modernos, sensatos,
devem ter abandonado o cristianismo por 3 convicções. Primeiro, a convicção de que os homens, com a sua forma, estrutura, sexualidade, são, no fim das contas, muito semelhantes às feras. Segundo, que a religião primitiva surgiu da ignorância e do medo. Terceiro, que os sacerdotes imprimiram na sociedade as marcas da amargura e da melancolia. Isto é homens modernos sensatos, que abandonaram por esses motivos. E ele cita 3. Percebo que a única objeção a eles é que são todos motivos falsos. Certo? Não. O abismo entre o homem e as outras criaturas pode ter uma explicação natural, mas não é abismo. Todos os outros animais são domésticos. Quer dizer, domesticáveis. O único que não é o homem. Então, os animais são feras? Não. Fera é o homem, não é? E seja ele, esse homem, um devasso ou um monge. Mas o homem é fera, não? E Chesterton viveu lá no começo do século XX. Se ele tivesse vivido no começo do século XXI e tivesse lido Harari, o que ele pensaria? Quando Harari diz: não há uma fera que tenha colocado o mundo mais em risco do que esta fera que se chama Homo sapiens. Não é? Pelo Homo sapiens, as espécies estão desaparecendo, as florestas estão sendo queimadas e daí por diante. As democracias desaparecem, o homem é uma fera. Então, argumentar que porque os animais são feras e a religião, quem sabe, tirou a espontaneidade do homem, de jeito nenhum, é o contrário, não é? A ciência não sabe absolutamente nada sobre o homem pré-histórico, pela excelente razão de que o homem foi pré-histórico. E se é pré-histórico, ninguém sabe. Hipóteses sobre o homem são levantadas, não é? O sacrifício humano não é apresentado como algo tradicional, mas como novidade. Por exemplo, quando se acusa de ter havido sacrifício humano pela religião. Mas quando houve, todos estranharam. Não. A religião romana não era uma religião de sacrifícios humanos, era pagã. Quando, no auge de uma crise, pela invasão de tribos do norte da Europa, que já estavam se aproximando, por exemplo, de Ravenna, Milão, centro da Itália, aí sim, os romanos sacrificaram seres humanos para os deuses. E isto é apresentado como total novidade. Então, não é a religião que levou ao sacrifício humano, mas é a loucura do homem que levou ao sacrifício humano. Não? E mais, a terceira resposta, os sacerdotes tornam o mundo mais sombrio e amargo, mas depois nós vamos descobrir que países e regiões onde a doutrina e a disciplina que os sacerdotes propuseram podem ter criado muros, mas dentro desses muros, um pátio de recreio. A alegria. Países profundamente católicos. Olha Espanha e Itália.
onde a cultura e a civilização são também profundamente alegres, não é? Então, as acusações são muito falsas, não é? E vai mais. Falando do Novo Testamento, mostra quem? Mostra Jesus. Mostra Jesus que não é apresentado como um mocinho meio tímido, de cabelinho repartido e amuado num canto. Agora, para dizer, será que a fé cristã é uma fé que nos leva a uma religiosidade tímida e a diminuição da humanidade, da força da humanidade no ser humano? Não. Mostra, por exemplo, um ser extraordinário, com lábios de trovão e atos terrivelmente decididos. Falando, por exemplo, de camelos que passam pelo fundo de agulha. Quer dizer, chamando o ser humano à força de uma mudança de atitude. Não? O cristianismo é um paradoxo sobre-humano, segundo o qual duas paixões podem arder lado a lado dentro do homem. Certo? O homem que deseja profundamente, mas que vence radicalmente. Está dentro dele. Um Francisco de Assis. Um homem cheio de sentimentos e de afetos. Mas um homem que abandonou o mundo. Não é? E na história eu descobri que o cristianismo não faz parte da Idade das Trevas. Foi uma ponte luminosa, ligando luminosas civilizações. Se alguém disser que a fé surgiu no meio da ignorância e da selvageria, a resposta ela surgiu na civilização mediterrânea, em pleno verão do Império Romano. A igreja cristã foi a última vida da velha sociedade, mas também a primeira vida de uma nova sociedade. Ela foi revolucionária em todos os sentidos. Basta que nós olhemos a grandeza da arte. A fé cristã motivou uma arte, uma revolução de arte. Os que creem em milagres os aceitam, porque tem provas deles. Os que não creem os negam, porque tem uma doutrina contrária. Olha bem, crer implica em aceitar uma evidência. Não crer em aceitar uma doutrina. Mas aceitar a fé implica certamente na evidência da fé. E nós somos chamados a buscar esta evidência na vida cristã. O cristianismo satisfaz de repente e à perfeição o instinto ancestral do homem de estar voltado para cima. Satisfaz plenamente este sentido com o seu credo e a alegria se torna algo gigantesco e a tristeza algo especial e pequeno. A fé cristã torna a humanidade alegre essencialmente, não é? O homem está voltado para cima, porque ele diz um pouco antes que o pessimismo de não aceitar a fé é um pessimismo que faz o homem ficar de cabeça para baixo. Quer dizer, ele vai inverter a lógica das coisas. A fé nos coloca de pé, não é? A compaixão de Cristo, natural, quase causal,
No entanto, uma coisa ele ocultou em toda a revelação. Super-homens diplomatas orgulham-se de conter a própria ira. Tratam amigavelmente coisas terríveis, não é? No entanto, ele nunca conteve a própria ira. Ele entrou no templo e foi derrubando mesas, e foi derrubando engradados, e coloca tudo isto escadaria abaixo, não é? E vai acabar perguntando aos homens como eles esperavam escapar da danação do inferno, quando não se moviam para isto e tinham possibilidade de se mover. Havia uma certa coisa que era demasiado grande para Deus nos mostrar quando ele pisou aqui na terra. E imagino a sua alegria. O que era que ele estava ocultando? Afinal de contas, que ele era homem, mas que ele era Deus. É a divindade que fica oculta. Ainda em Cristo, a divindade continua oculta. Não é? E vai se manifestar no quê? Em sinais pequenos, que vão mostrando e vão apontando tudo para a mesma direção. Até que ele dá esta direção. De Deus que abandona Deus no alto da cruz, mas que depois vence na ressurreição. E nós continuamos acreditando, mas sem uma evidência que faça dizer, eu vi. Eu não vi, mas eu creio. Pois, dentro de alguns dias, nós vamos iniciar um outro texto, mas a partir da Pascom de Anhumas. Que Deus abençoe e obrigado pela atenção.